Salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, dessa vez para falar sobre Vitória e Fluminense. O jogo será neste domingo às 18h30, na verdade, lá no Maracanã. Jogo decisivo para o Vitória. Vitória precisa dessa vitória, ou pelo menos pontuar, para manter na ascendência aí na temporada, né? São 3 jogos sem derrota, 2 empates e 1 vitória. E agora uma vitória contra o Fluminense seria espetacular. A vitória chegaria a 7 pontos em 15 disputados, tomaria uma sequência aí, uma ascendência, mas também o empate não é de todo ruim, né? Não é o perfeito, não é o que te queria, obviamente, mas o empate também não é ruim. Então eu já gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição, compartilha esse vídeo, hypa, para poder dar aquela fortalecida. A gente vai falar sobre Vitória e Fluminense, sobre como é que vem o time do Fluminense, como é que vem esse Vitória, quem é a arbitragem, onde vai transmitir, enfim, tudo que você precisa saber sobre Vitória e Fluminense. Seguinte, vamos começar sobre logo a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense é um time que vem desfalcado, né? Além da linha defensiva, tem também uma dúvida no meio de campo. Por quê? O Lima, que foi titular nos últimos jogos, ele tá se recuperando de uma virose, não será titular amanhã, e o Renato Gaúcho testou 2 jogadores, Nonato, que entrou na vaga dele contra o Corinthians, e também um Ganso, mas o Ganso se recupera ainda de uma doença no coração, a miocardite, é, ainda tá recuperando a parte física, tá voltando após 40 dias sem treinar, enfim, tá sem condicionamento físico, então a possibilidade é que o Nonato seja titular. Além disso, o time não tem o Thiago Silva, mas vem em recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Recuperação não, já se recuperou, né? Após a demissão de Mano Menezes no primeiro jogo, após derrota contra o Fortaleza, o Renato Gaúcho assumiu, o time venceu 3 jogos consecutivos, somente no Brasileiro, e tem 9 pontos na competição, ocupando hoje a 3ª colocação. Então, é bom Vitória ficar atento a esse time do Fluminense aí, que parece que encaixou com o Renato Gaúcho. Vamos falar sobre Vitória, que é o que interessa, é por isso que vocês clicaram neste vídeo. Bom, essa daqui é a formação base do Vitória. Vitória perdeu 5 jogadores para esse jogo, por conta de questão física. 2 foram poupados, né? O Gabriel e o Rato já voltaram aos treinamentos, mas foram poupados pelo técnico Thiago Carpini. Porém, acabou perdendo o PP, o William Oliveira e Carlinhos com lesões. Lesões essas que não foram reveladas. Foi falado pelo Leonardo Santiago, mas não foi revelado pela assessoria. Além disso, o time tá cansado, tá desgastado, né? O Claudinho e o Jamerson, por exemplo, reclamaram de dores no tornozelo ao departamento médico do Vitória. E para esse jogo, inclusive, o técnico relacionou o Thiaguinho, o Léo Pereira e o Hugo, lateral esquerdo, como opção aí para a posição do Jamerson. O Thiaguinho, porque o William Oliveira ficou fora, inclusive o Thiaguinho está disponível a ser emprestado. Volta agora por conta desta necessidade. Minha opinião, eu acho que o Vitória vai fazer alteração nas 2 laterais. Acho que o Vitória vai com Cáceres e acho também que o Vitória vai com o Hugo por conta dessa questão física. Ou ele vai com Cáceres, mantém Jamerson e muda na frente. Acho que ele fará 2 alterações. Eu pensei que ele faria 3. Se ele tivesse o William Oliveira, talvez ele mexesse ali na dupla Baralhas e Hiller, colocaria de repente Hiller e William. Mas como o William tá machucado, acho que não vai mexer na dupla de volantes, não. Acho que ele vai manter Baralhas e Hiller. A minha dúvida também é com relação a Eric. Eric chegou a não treinar durante a semana por conta de questão física. E aí, caso ele opte por sacar o Eric, é provável que ele escale o time com 3 zagueiros. Matheus tá confirmado, Mosquito também, Janderson também. Enfim, acho que se ele fizer alteração no sistema, vai ser tirar um dos 3 e colocar mais um zagueiro. Como é que vem o time do Fluminense em termos táticos? Essa é a formação do Fluminense em termos táticos. É só reagrupar. Eu mantive o Ganso por questão de característica, mas não ficaria surpreso se amanhã fosse o Nonato. O time do Fluminense para esta partida: Fábio no gol, Samuel Xavier, Inácio Freitas e René, Hércules Martinelli, Ganso, Arias, Canóbio e Cano. Então, esse é o provável Fluminense, um time ainda assim muito forte, embora todos os desfalques, né? Então, acho que é um confronto interessante, um confronto que deve casar o que o Vitória gosta de fazer, que é jogar em transição. Então, o Vitória precisa ficar atento na questão do sistema defensivo. O time Fluminense chega com muita gente à frente. Mas é um esquema do Vitória que acaba se encaixando, né? Em termos de característica de jogo, em termos de transição.
Então eu acho que esse jogo o Vitória pode se dar bem jogando no Maracanã. Com relação à arbitragem, o jogo de amanhã terá o árbitro mais novo do Campeonato Brasileiro, o Matheus Candansan. Ele tem apenas 26 anos, não apitou o jogo do Vitória ainda esse ano. Ano passado ele apitou Vitória e Atlético Mineiro. O jogo foi 2-2. Não lembro de erro de arbitragem, lembro de situação de VAR, mas arbitragem e erro não lembro. E ele tem teve uma média no passado de 4 cartões amarelos por jogo, além de ter tido 7 expulsões em 19 jogos. Nesse ano, apitou apenas um jogo e deu 2 cartões amarelos, ou seja, é bem econômico o senhor Matheus, o jovem Matheus Candansan. O jogo será transmitido apenas no Premiere ou no Globoplay, se você tiver. Então, para você que tiver assinatura Premiere e Globoplay, então você já fica ligado, a partir das 18h30 teremos o jogo, mas aqui no Arena faremos um pré-jogo aí muito mais completo, trazendo muito mais informação, com debate, conversando com vocês. A partir das 2h30 da tarde estaremos em live. Fechou? Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e já fui!